Olá, meninos e meninas, vocês estão? É, Hoje eu vim aqui falar para vocês, dar uma explicada melhor para vocês a questão dos verbos, né? Eu acho que muita gente ficou com dúvida e tal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos. Inicialmente, o que são os verbos? É uma das classes de palavras, né, que a gente já viu anteriormente, as classes de palavras. Tem substantivo, tem adjetivo, tem numeral e entre outras. São 10, né, no total. E os verbos são uma delas. O que são os verbos? Os verbos são as palavras que denominam ação, alguma ação. Por exemplo, andar é uma ação, correr, brincar, perguntar, falar, cantar, por aí vai. E tem os verbos também que determinam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, é, entre outros. O verbo ele é dividido em algumas partes, que é a estrutura do verbo. E aí é isso que a gente vai falar mais sobre, que a gente vai falar hoje, ok? A primeira parte, a mais importante do verbo, é o radical. O que é o radical? É a parte que significa a palavra, né? E ele se repete geralmente em todos os modos e tempos que a gente falar o verbo. Por exemplo, é a parte que se repete sempre. Por exemplo, o verbo perguntar, que está aqui na tela. Eu pergunto. Ele perguntou. Nós perguntaremos. Você viu que tem um pedacinho da palavra que se repete nessas três palavras diferentes que eu falei? Pergunto, perguntei, perguntaremos. Esse pergunte repete em tudo. Então ele é o radical. E o radical é essa parte que repete é, em todos os modos do verbo, todos os modos e tempos. Se eu falar perguntaríamos, esse pergunte está repetindo também. Então, esse é o radical do verbo perguntar. O radical do verbo falar. Vamos lá, falaremos. Então, esse fal até o L repete em tudo, né? Então, o F-A-L do falar é o radical do verbo falar. Ok? E temos também a vogal temática. A vogal temática é a primeira letra, a primeira vogal que aparece depois do radical. Por exemplo, o verbo perguntar. Radical pergunte. Perguntar. Então a vogal temática é o A. É, tremer. A vogal temática. Vamos ver o radical primeiro, né? Trem. A vogal temática é tremer. Sentir. Sente, que é o radical, né, que repete em todas as outras palavras do verbo sentir, sentiremos, sentirei, ele sentiu, esse sente repete em tudo, e a vogal temática o i, né, que aparece depois. Então a vogal temática é essa vogal. Geralmente é o a, o e e o i, geralmente. Só tem, por exemplo, alguns poucos verbos que tem o o, que é o por, né, mas é raramente isso acontece. Então são essas três vogais temáticas, o a, o e e o i. Perguntar, falar, cantar, beijar, namorar. Então esse todas as vogais temáticas desses verbos é a. Querer, tremer, ferver, a vogal temática, o e. Sentir, ferir, dormir, a vogal temática, o i. E aí também tem outra parte, que eu vou passar aqui para baixo rapidinho, que são as desinências. As desinências é o resto da palavra. Elas indicam tanto o tempo, o número e o modo do verbo. Isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas para vocês já entenderem que tem essas desinências, né? Que elas vão. Que é o resto da palavra. Por exemplo, eu falo sentir, o Rzinho lá tá diferente, né? Já se eu falo sentiremos, tem o remos no final, depois da vogal temática, que é essa desinência que vai falar em qual pessoa que a gente está usando o verbo, qual modo. Mas isso é para outra aula. Vamos focar no radical, que é a parte da palavra que repete em todos os modos. Perguntarei, perguntaremos, perguntaríeis, tudo repete esse pergunta. E a vogal temática, que é a vogal que vem depois do radical, ok? E por hoje
para essa aula é mais isso. Então, vocês façam atividades para vocês fixarem um pouco mais esse conteúdo. Tudo bem? Então, até a próxima aula.